congressistas da CPMI do INSS protocolaram no STF uma solicitação ao ministro André Mendonça para que sejam devolvidos à comissão os documentos das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Pois é, o empresário ele é investigado pela prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. O requerimento é assinado pelo líder do Novo na Câmara, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, pelo relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vamos ver, então, o que disse Marcel Van Hatten na justificativa do pedido. Tá aí, ó. Não há investigação séria possível quando provas legalmente produzidas por uma CPI são retiradas do seu alcance e ficam indefinidamente bloqueadas. A decisão do ministro Toffoli representa mais uma interferência indevida do STF no exercício das prerrogativas do Poder Legislativo, esvaziando o papel constitucional do Congresso. A devolução imediata desses documentos é essencial, disse Van Hatten, líder do Novo na Câmara. Pois é, André, os congressistas ainda afirmaram que a retenção do material compromete o andamento das investigações conduzidas pela CPMI, que apuram um esquema de fraudes em empréstimos consignados que atingiu aposentados e também pensionistas do INSS. E eles argumentam que esses documentos foram obtidos de forma regular e não poderiam ser retirados do alcance do grupo. O pedido tem como base declarações recentes do presidente do INSS, Gilberto Waller, que afirmou que o Banco Master teria concedido cerca de 254 mil empréstimos consignados com indícios de fraude. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E de acordo com o requerimento da CPMI, que aprovou em dezembro de 2025 a quebra dos sigilos de Vorcaro e também a solicitação de relatórios de inteligência financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o material chegou a ser encaminhado à comissão, mas foi retirado da esfera de atuação após decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que determinou a retenção desses documentos na presidência do Senado, sem anular formalmente aquelas quebras de sigilo. No pedido encaminhado a André Mendonça, os congressistas também solicitam que o STF autorize o compartilhamento com a CPMI dos elementos já colhidos pela Polícia Federal nas investigações envolvendo o Banco Master. Eles sustentam que o compartilhamento é juridicamente admissível, estabelecido no Código de Processo Civil. Mas aí a situação ficou complicada, que o ministro Edson Fachin, ele viu que não dava para esperar o fim desse recesso e assumiu o papel de bombeiro ali, né? Está fazendo um corpo a corpo com os colegas, procurando outros ministros para conversas mais reservadas, tentando ali de fato costurar um acordo de paz antes que o ano judiciário comece para valer. E o que acontece? O que se fala nos bastidores é que o clima no STF azedou de vez. Existem divergências profundas sobre como o tribunal deve se portar diante das pressões políticas e também sociais, né, gente? E o ministro Fachin sabe que se eles entrarem em um mês de fevereiro desunidos, a credibilidade da corte pode sofrer um golpe muito duro. Pois é, então o foco agora é esse trabalho de bastidor, né? Longe dos holofotes. Fachin tenta colocar ordem na casa para que o Supremo não vire um campo de batalha, né? Um campo público aí de batalha. Agora resta saber se ele vai ter de fato toda a habilidade necessária, né, para acalmar esses ânimos aí de tudo, depois de tudo que aconteceu. Será que vem por aí, hein, Gabriel? A função do presidente do STF, Edson Fachin, vai ser não só tentar contornar esse desgaste interno no STF, mas também a crise institucional que o ministro Dias Toffoli abriu na última semana contra a Polícia Federal.
como vocês falaram, né, o presidente Edson Fachin, ele voltou a Brasília mesmo durante as férias para tentar contornar essa crise aberta no Supremo nos últimos meses e aprofundada na última semana. Essa informação ela foi antecipada pelo jornal Estado de São Paulo e foi confirmada pela nossa reportagem ao longo do dia de hoje. Essa crise ela envolve não só o ministro Dias Toffoli, que esteve sob os holofotes nas últimas semanas, especialmente por suas decisões relacionadas à Polícia Federal na segunda fase da Operação Compliance Zero, mas também o ministro Alexandre de Moraes, que por certo lado, ele ficou um pouco afastado dos holofotes depois das decisões que o ministro Dias Toffoli deu na semana passada. Lembrando, né, que conforme revelou o jornal O Globo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que é advogada, Viviane Bassi de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master avaliado em 129 milhões de reais totais, porque o valor mensal era de 3 milhões e 600 mil reais até a liquidação extrajudicial do Banco Master no último mês de novembro. E Moraes, ele chegou inclusive a ser acusado de advocacia administrativa por deputados federais e senadores da oposição, por ter supostamente pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a tentar fazer rolar aquela operação de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o BRB, no último ano. Então, o ministro Edson Fachin, ele tem que solucionar não apenas esse desgaste interno e essa pressão sobre os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, como também a crise institucional com a Polícia Federal, que na última semana chegou a ser acusada de inércia e de falta de empenho pelo ministro Dias Toffoli. Lembrando que essa já é a segunda crise que o presidente do STF, Edson Fachin, tem que lidar nos poucos meses em que está à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Ainda no final do ano passado, o ministro ele conduzia conversas para criar um código de conduta para os ministros do STF, justamente na esteira da investigação do Banco Master, e no final do ano passado, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, chegou a dar um recado muito claro para Fachin, que esse código de conduta ele seja discutido internamente no STF e pelos próprios ministros, porque um código de conduta discutido em um ambiente diferente disso poderia não ir para frente dentro da Suprema Corte.